If I had known. I wish I had known. A tradução aqui, vejam, se eu tivesse sabido, muito incomum em português. Eu diria, se eu soubesse. Aqui, vejam, if I had known, se eu tivesse sabido. Mais um exemplo aqui abaixo com o verbo to be, vejam. If I hadn't been so tired, se eu não tivesse estado tão cansado. Em português eu diria se eu não estivesse. Aqui, if he had been looking, se ele tivesse estado olhando. Em português, se ele estivesse olhando. If I had a camera, se eu tivesse tido uma máquina fotográfica. Vocês viram que essas traduções ficam estranhas no português, ao pé da letra? Nem sempre, vejam. If I had seen you, se eu tivesse visto você. Nesta unidade, eu vou manter o padrão. Eu vou traduzir se eu tivesse sabido, se eu tivesse estado, se eu tivesse tido, porque com a maioria dos verbos, a tradução vai soar bem no português. Apenas saiba que você tem que usar o verbo had, mais a terceira coluna de um verbo para fazer o terceiro condicional do inglês. Na letra A, Gary estava hospitalizado no mês passado e a Rachel não sabia. Vejam o que ela disse a ele. If I had known you were in hospital, I would have gone to see you. Se eu tivesse sabido que você estava no hospital, eu teria ido ver você. If I had known. Se eu tivesse sabido ou se eu soubesse. Mais 4 exemplos aqui embaixo, vejam. I didn't see you when you passed me in the street. Eu não o vi quando você passou por mim na rua. If I'd seen you, if I had seen you, se eu o tivesse visto, of course I would have said hello. É claro que eu teria dito olá. É claro que eu o teria cumprimentado. I decided to stay at home last night. Eu decidi ficar em casa ontem à noite. I would have gone out if I hadn't been so tired. Eu teria saído se eu não tivesse estado tão cansado, se eu não estivesse tão cansado. But I was tired. Mas eu estava cansado. Com o ing, soa ainda mais estranha a tradução, vejam. If he had been looking where he was going, se ele tivesse estado olhando aonde estava indo, em português, bom, se ele estivesse olhando aonde estava indo, he wouldn't have walked into the wall. Ele não teria batido na parede. Aqui então temos o past perfect e aqui o past perfect continuous. The view was wonderful. A vista era maravilhosa. If I'd had a camera with me, if I had a camera with me, se eu tivesse tido uma máquina fotográfica comigo, se eu tivesse uma máquina fotográfica comigo, I would have taken some photographs. Eu teria tirado algumas fotografias. But I didn't have a camera. Mas eu não tinha uma máquina. Vamos comparar o segundo condicional, vejam o verbo to be no passado, mais would, seguido de um verbo na primeira coluna, com o terceiro condicional, que é formado por had been, mais would have, com um verbo
na terceira coluna. I'm not hungry. Eu não estou com fome. If I was hungry, I would eat something. Se eu estivesse com fome, eu comeria algo. Agora, mas no passado, vejam. I wasn't hungry. Eu não estava com fome. If I had been hungry, I would have eaten something. Se eu tivesse estado com fome, eu teria comido algo. Vejam então que o past perfect soa muito bem em português com a maioria dos verbos. If I had gone, se eu tivesse ido. If I hadn't eaten, se eu não tivesse comido. If he had come, se ele tivesse vindo. Ele soa estranho com if I had, se eu tivesse tido. If I had known, se eu tivesse sabido. If I had been, se eu tivesse sido ou se eu tivesse estado. Deem uma atenção especial então ao past perfect, quando você tiver que formá-lo com o verbo to be, if I had been, com o verbo to know, if I had known, e com o verbo to have, if I had had. Na letra B, não use would. Na parte if da frase, vejam. If I had seen you, I would have said hello. Se eu tivesse visto você, eu teria dito olá. Este é então o terceiro condicional do inglês. Ele é formado pelo verbo auxiliar had, mais a terceira coluna de um verbo. E no outro lado, would have, teria, mais a terceira coluna de um verbo. If I had seen you, I would have said hello. Se eu tivesse visto você, se eu o tivesse visto, eu o teria cumprimentado. Mais alguns exemplos, vejam. If I'd seen you, I'd have said hello. Vocês notaram aqui a contração de had, if I had seen you, ou if I'd seen you, e aqui a contração de would. I would have said hello, I'd have said hello. Claro que no inglês falado, a forma contrata é mais usual. If I'd seen you, I'd have said hello. Na letra C, usamos o past perfect, o auxiliar had, mais um verbo na terceira coluna depois de wish. Wish, desejar. Não dizemos em português, eu desejo que eu tivesse sabido. Eu vou traduzir então wish como que bom ou eu gostaria nas frases seguintes. I wish I'd known that Gary was ill. Eu gostaria de ter sabido. Que bom se eu tivesse sabido que Gary estava doente. I would have gone to see him. Eu teria ido vê-lo. I feel sick. Eu não me sinto bem. I wish I hadn't eaten so much cake. Eu gostaria de não ter comido. Que bom se eu não tivesse comido tanto bolo. Não tivesse comido. Do you wish you had studied science instead of languages? Você gostaria de ter estudado ou você deseja, seria bom se você tivesse estudado ciências ao invés de letras? Não usamos would have depois de wish. The weather was cold while we were away. O tempo estava frio quando estávamos fora. I wish it had been warmer. Eu desejo que tivesse estado mais quente. Que bom se tivesse estado mais quente. Na letra D,
Vamos comparar o presente e o passado. Would do e would have done. Would, mais um verbo na primeira coluna, aqui faria, e aqui would have, teria, mais um verbo na terceira coluna. If I had gone to the party last night, I would be tired now. Se eu tivesse ido à festa ontem à noite, eu estaria cansado agora. If I had gone to the party last night, I would have met lots of people. Se eu tivesse ido à festa ontem à noite, eu teria encontrado muitas pessoas. Vamos comparar aqui abaixo. Would have, could have, might have. If the weather had been so bad, se o tempo não tivesse estado tão ruim, vamos ver? We would have gone out. Nós teríamos saído. We could have gone out. Nós poderíamos ter saído. We might have gone out. Talvez, might indica talvez, talvez tivéssemos saído. Então aqui nós temos, nós poderíamos, né? Isso nos teria sido possível, e aqui nós poderíamos ter saído no sentido de talvez tivéssemos saído.